O relato que você vai ouvir agora é uma história real. Ela aconteceu no interior do Rio Grande do Sul, numa região rural, afastada, onde as casas ficam longe umas das outras e a noite chega mais escura do que em qualquer outro lugar. Quem viveu isso era apenas uma criança. E mesmo depois de tantos anos, a memória daquela noite continua intacta. Não só na lembrança dele, mas também na de toda a família, que sempre contou essa história do mesmo jeito, detalhe por detalhe. Na época, ele tinha cerca de 6 anos de idade. Morava numa fazenda, no alto de um morro, junto com a mãe, os avós e alguns primos. Durante o dia, o lugar parecia comum, tranquilo, cheio de vida. Mas à noite, o silêncio tomava conta de tudo. E foi numa dessas noites que algo aconteceu. Já estava escuro quando o primeiro som surgiu. Um uivo distante. Não era alto, nem parecia perto, mas era profundo e ecoava no meio do mato como se atravessasse o morro inteiro. No começo, ninguém reagiu. No interior, sons estranhos fazem parte da rotina. Mas o uivo voltou. E voltou de novo, cada vez mais próximo. Até que o primo perguntou em voz baixa: "Vocês ouviram isso?" O silêncio voltou por alguns segundos. E então, vieram os rosnados. Não estavam longe. Era possível ouvir algo circulando a casa. Passos pesados, galhos quebrando, folhas sendo arrastadas pelo chão. O som de uma respiração forte, como se um animal muito grande cheirasse as portas. Os rosnados cessaram de repente, e o que ficou foi apenas a presença. Algo grande andando lentamente ao redor da casa. Até que começaram os arranhões, unhas raspando na madeira da porta. Um som seco, áspero, repetido várias vezes. Não parecia um ataque desesperado. Parecia calmo demais, como se aquilo soubesse exatamente onde estava. Foi nesse momento que a mãe olhou para a avó. Nenhuma das duas disse nada, mas o medo estava claro. A mãe levou rapidamente as crianças para o quarto, fechou a porta e mandou todos subirem na cama e ficarem em silêncio. Eles foram, mas o barulho continuava. Arranhões, passos, silêncio, depois tudo de novo. Para uma criança de 6 anos, aquilo parecia não ter fim. Até que, movido pela curiosidade ou pelo medo, ele se aproximou da janela. A cortina estava ligeiramente aberta, e foi ali que ele viu um vulto do lado de fora da casa. Não estava de quatro, estava em pé. A silhueta era alta demais para ser um homem comum. O corpo era magro. Parecia um cão, mas havia algo errado. Os braços pareciam longos demais. As unhas eram grandes demais. E os olhos amarelados, mas sem brilho. Ele ficou parado por alguns segundos, como se observasse a casa, como se soubesse que estava sendo observado. Não dava para ver o rosto, mas a sensação era clara. Aquilo olhava de volta. Logo depois, o vulto se afastou da janela. Os passos foram ficando distantes, os sons desapareceram no mato. E então, silêncio. Ninguém dormiu naquela noite. Na manhã seguinte, a família saiu para olhar o quintal. Havia marcas profundas de unhas nas portas, arranhões que não pareciam de cachorro, nem de animal comum. Pegadas estranhas rodeavam a casa. Foi então que a avó disse, com uma tranquilidade perturbadora: "Foi o lobisomem do fim da estrada." Ela falava como quem fala de algo conhecido. Segundo ela, havia um senhor na região, que morava no fim da rua, longe, afastado de todos. Muito educado, simpático, sempre cumprimentava todo mundo. Mas nas noites de lua cheia, ele rondava. O mais estranho é que ninguém dizia que ele fazia mal. Ele apenas aparecia, caminhava,
observava. E então veio a parte que transformou aquela história em algo impossível de ignorar. A avó contou que em outra noite parecida, quando ouviu o bicho rondando sua casa, falou em voz alta: "Se for você mesmo, volta amanhã de manhã e pede açúcar." Na manhã seguinte, bem cedo, alguém bateu à porta. Era o mesmo senhor, sorridente, educado, pedindo açúcar. Até hoje, todas as pessoas daquele lugar contam a mesma história. O mesmo vulto, a mesma presença, o mesmo homem. E aquela criança nunca esqueceu o que viu naquela noite. Porque existem coisas que não desaparecem com o tempo.